Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Hoje, trazemos uma discussão que transcende fronteiras e impacta diretamente o futuro do nosso planeta. Vamos explorar os desafios e as oportunidades da transição energética global. Desde a assinatura do Acordo de Paris até as discussões mais recentes na COP26, o mundo está cada vez mais focado em encontrar soluções sustentáveis para enfrentar a crise climática e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Por isso, vamos discutir os obstáculos enfrentados, as soluções inovadoras em desenvolvimento e o papel da tecnologia e do engajamento global nesse processo transformador. Para falar desse tema, hoje vamos receber especialistas da Goela espalhados pelo globo para entender um pouco desse contexto global. Então, primeiro quero convidar a Tiffany Lepage. Bem-vinda, Tiffany. Eu sou a Tiffany Lepage, sou Procurement Director na Green Yellow, para os assuntos corporate do grupo. Meu papel é de construir estratégias globais de compra para certas categorias, como, por exemplo, módulos, inversores, e essas estratégias são depois aplicadas nas nossas business units. Também sou responsável pela definição das políticas e processos de compra e toda a parte de responsible purchasing. Meu percurso na Green Yellow, eu cheguei na Green Yellow como responsável de compra e logística na Green Yellow do Brasil e agora tô na França. E vamos falar também com o Nicolas Daunis. Bem-vindo, Nicolas. Muito obrigado, Marília, pelo convite. Então, sou o Nicolas Daunis, sou Country Manager da Green Yellow para Espanha e Portugal. Então, eu estou responsável por todas as atividades da empresa aqui na Península Ibérica, tanto na parte do desenvolvimento comercial, das operações e, obviamente, da parte de finanças. O meu percurso, eu entrei na Green Yellow em 2015 no Brasil e também, depois de vários anos de sucesso no Brasil, tive uma oportunidade de carreira na Europa. E, por fim, mas não menos importante, o Rodrigo Mezzarano. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Marília. Oi a todos. Obrigado pelo convite. Sou o Rodrigo Mezzarano. Atualmente sou gerente de eficiência energética de Portugal, então estou trabalhando aí junto com o Nicolas. Responsável pelas atividades de eficiência energética, desde a parte de estudos, auditorias, e eu comecei na Green Yellow em 2018, dentro da área de operação e manutenção, fazendo análise dos projetos, a performance energética dos projetos. Depois eu fui para o Vietnã, na Ásia, e lá eu estava cuidando dos projetos de eficiência energética também, e agora eu estou começando minha jornada aí em Portugal. Nicolas, vou começar com você. Eu queria que você comentasse primeiro de algumas tendências que você está vendo de transição energética, talvez aí um pouco na Europa. Como que você tem visto isso? No panorama geral de transição energética, acho que a Europa teve um choque de realidade com a guerra da Ucrânia, que mexeu bastante com tarificação energética. É algum evento que chegou depois do evento do Acordo de Paris, que já estava traçando uma linha de transição energética, mas sem necessariamente trazer urgência para os industriais e os consumidores fazerem a sua transição. A guerra da Ucrânia trouxe para toda a Europa choque de realidade. O preço do gás não ficou aquela coisa barata, o preço da eletricidade chegou para valores muito, muito altos e ameaçando o business. Tem algumas fábricas na Europa que fecharam durante vários meses, pararam a produção devido ao custo energético. Então isso está ajudando a Europa, também chegou à consciência de que a independência energética é alguma coisa extremamente importante. Tem várias políticas de ajuda e de subsídio para empolgar o desenvolvimento das renováveis. A Península Ibérica, onde eu estou, é uma das partes da Europa que mais avançada está. Portugal, ano passado, 2023, produziu mais de 60% da sua energia com fontes renováveis, principalmente eólico, hidráulico, solar. Espanha, a mesma coisa. A gente tem muita produção eólica, solar e também alguma parte hidráulica relevante. Então, tem todo esse caminho para penetrar mais renováveis na matriz energética da Península Ibérica. E agora, claro, com o tema de guerra da Ucrânia, emissões de CO2, a temática da eletrificação, principalmente da produção de calor, medir a temperatura, bombas de calor que estão chegando em níveis de rendimento e temperaturas de águas
muito bons para processos industriais. Está ajudando bastante a fazer esse câmbio de vetor energético, sair do gás ou do gasóleo e entrar utilizando energia elétrica. E, por fim, a parte de descarbonização é uma última parte que também está puxando a transição energética das empresas, porque maiores corporações, grandes fabricantes automobilísticos estão entrando em planos de trajetória net zero para eles, mas não só. Ou seja, para que eles sejam net zero, eles precisam que o Scope 3 deles também se mexa. Quer dizer que a cadeia de fornecedores, seguro que Tiffany poderá comentar mais sobre essa parte. Então, eles, através das suas políticas, estão obrigando os seus fornecedores a se mexer. Com qual empresas medianas, pequenas, têm também que entrar nesse ritmo de descarbonização, porque senão vão perder os seus clientes. Exatamente, talvez falando em temas da cadeia, né, do ramo, eu complementaria falando que a transição energética está passando por questões de crescimento, né, das energias renováveis e também as questões de sustentabilidade e preocupação com temas ESG para toda a cadeia. Assim, por exemplo, e vou insistir particularmente na Grinhelo, ter uma política forte em termos de responsible purchasing, por exemplo, e então monitorar a cadeia de fornecimento é muito importante. Especialmente com, por exemplo, na supply chain de painéis solares, problemáticas sociais que podem existir ao redor da produção de matérias-primas, por exemplo, é muito importante. Os fornecedores devem se adaptar às políticas que têm e, por exemplo, na seleção de fornecedores, nós na Grinhelo temos uma política bem forte de cadastro de fornecedores, por exemplo. Temos campanhas anuais de auditorias sociais nas usinas dos nossos fornecedores. Coletamos informações sobre traçabilidade, sobre supply chain. Os fornecedores preenchem questionários de ESG que nos dão informações importantes sobre a própria maturidade ESG dos fornecedores. Isso nos permite acompanhar melhor as políticas nesse tema e fazer subir o nível de toda a cadeia. E todo esse tema de supply chain e do impacto na cadeia de fornecedores é muito importante também para financiamentos, especialmente na Europa. Os bancos, os investidores têm critérios muito altos em relação a esse tema e esse nível de exigência faz que toda a cadeia está se adaptando nesse ramo da transição energética. Para complementar um pouquinho também nesse tema da cadeia, né, no Sudeste Asiático, onde eu estava ali, não existe uma pressão tarifária de preços assim como existe na Europa. Então, o natural seria que as pessoas não estivessem buscando muito pelos serviços de eficiência energética, por exemplo, que é com que eu trabalho mais. Só que o que acontece é que justamente por causa da cadeia, né, o Scope 3 e os fornecedores que estão lá na Ásia produzindo para as empresas europeias, e existe uma pressão muito grande para que eles também atinjam as metas e para que eles também trabalhem na descarbonização, né, para justamente reduzir, né, a pegada de emissão de carbono deles, para conseguir acompanhar as metas dos headquarters ou dos clientes deles que têm essa responsabilidade e eles têm essa pressão que vem, na verdade, do Ocidente. Né? Bem interessante, acho que ver realmente como essa transição energética ela está muito conectada entre diferentes lugares, né? Acho que no Brasil a gente vê esse impacto também, dessa aceleração da transição. Acho que, por exemplo, a própria eficiência energética está tendo um pouco mais de atenção do que antes era sempre energia limpa, e ninguém olhava consumo, mas aí acho que quando parou de ter o mato alto ali durante a pandemia de receita, e que as pessoas realmente olharam que os custos e viram ali que o consumo estava impactando. Tem algumas coisas realmente que estão impulsionando, acho que a questão da cadeia do Escopo 3, são poucas as empresas, pelo menos assim no Brasil, que, né, no Brasil não é nem obrigado a fazer inventário de carbono, então a gente está um pouco atrás, eventualmente, do que vocês estão na Europa, que algumas, né, têm um pouco mais de obrigatoriedades. Mas fato é que eu acho que quanto mais países vão aderindo a essas metas, acho que mais a cadeia como um todo, que está distribuída pelo mundo todo, tem que se adequar. Então, acho que é legal esse insight que você trouxe, Rodrigo, que, né, talvez na região não teria essa exigência, mas por causa de outros países, ou da Europa, no caso específico, traz isso, né? E aí eu queria entrar um pouco nos desafios, né? Então, assim, ok, a gente entendeu que está crescendo a transição energética, tem muito impulso, mas tem desafio também.
Acho que uma coisa que, né, Tivene, acho que a gente pode começar até falando questão de custo, né? Então, a gente fala muito na Goelo que a transição energética, né, a aceleração disso tem que ser rentável, tem que ser lucrativo, né? Dificilmente uma empresa faz uma escolha para ser mais verde simplesmente pagando mais caro, né? Geralmente a gente traz um benefício financeiro também. Isso passa por CAPEX, passa por a gente ter projetos também que também têm custos menores para implantação. Queria comentasse um pouco disso, porque a gente tem visto nos últimos aí, meses, né, do ano passado, uma tendência de queda de preço de painel, enfim, como que isso realmente está refletindo, né, no mercado. Você tem razão. Um dos desafios realmente é de ser viável financeiramente, né? E para isso o CAPEX é chave dentro dos projetos solares, por exemplo. E o custo dos insumos para um projeto solar tem variado muito desde os últimos anos. Por exemplo, dos painéis solares, nos últimos 4 anos, temos visto uma variação dos preços muito importante. Assim, depois de muitos anos de preço bastante estável, assim, de repente os preços começaram a mudar muito, e em 2020, 2021, com a pandemia e depois a falta de polisilicone, que é a matéria-prima para produzir painéis solares, os preços dos módulos subiram muito em 2022. Isso impactou muito a rentabilidade dos projetos. Para dar uma ideia, em 2020, 2021, a gente estava em torno de $0,18 por watt-pico, e cresceu em 2022 para cerca de 0,28. Então, um crescimento bem grande. Só que desde o ano passado, agora é o contrário, os preços estão baixando muito, mais de 50% do que eles estavam, e hoje o preço médio para um painel é em torno de $0,12 por watt-pico, que é uma boa notícia, né, para os projetos. Porém, em paralelo disso, tem os outros insumos e os outros custos, que isso não baixou, na verdade. Na Europa, outros materiais tiveram aumento de preço, por exemplo, inversores ou estruturas metálicas. Isso teve um impacto no custo dos projetos. E também temos inflação desde os últimos meses, que isso impacta o custo de mão de obra, de tudo que é instalação, e isso faz que, apesar de uma grande queda nos preços dos módulos, os CAPEX não baixaram tanto assim, também não. Outro fator que impacta também os CAPEX é a questão das taxas de juros também para os empréstimos. Quando a gente faz um projeto, eles subiram muito na Europa, na França particularmente, esses últimos meses, e isso impacta também os projetos. Então, tem uma série de fatores que fazem que a rentabilidade realmente é chave hoje. E reagindo um pouquinho ao que o Tiffin está trazendo sobre essa parte de preços, que a realidade na Península Ibérica está talvez um pouquinho diferente. A gente, junto com a baixada muito forte que teve dos preços dos painéis, está chegando em alguns preços de construção e então, para os clientes finais da Grinheiro, o preço da energia com a modalidade de PPA, imbatíveis, que a gente não teve preços tão baixos. Agora, na Península Ibérica, um dos grandes desafios é a parte da conexão à rede. Digamos que a planta solar, o mercado espanhol, português de construção de planta solar é um mercado bem experiente, tem muitas empresas construindo, tem várias opções, mas uma das dificuldades que a gente tem, que está diferente em França e em vários outros países, é a interconexão com a rede. Hoje em dia, e falando dos últimos 3 meses, a gente tem uma situação bem rara na Península Ibérica, que o preço da energia é zero. Então, o preço médio da energia elétrica nos últimos 3 meses, e quando eu falo de preço médio, não é o preço médio durante o dia que tem as horas solares, mas o preço médio o dia à noite, o pico da manhã, pico da tarde, 13 euros por megawatt-hora. Megawatt-hora, preço do eletrão. Então aí está trazendo um outro desafio para nós, que é, a transição energética é legal, o cliente sabe que ele tem que fazer, mas agora o preço da energia não ajuda ele a acelerar sua decisão quando o preço final da energia, tomando a decisão agora de construir uma planta solar, é o melhor. O preço do painel não vai poder ficar tão baixo para a vida toda, ele vai subir de novo. E quando ele vai subir, justamente o preço final que a gente consegue oferecer para o cliente vai subir de novo. Então é um momento um pouquinho difícil para os clientes entenderem se é tomar decisão de fazer, não fazer, esperar. E esse é um
um dos desafios, junto com a interconexão da rede, porque o preço energético da Espanha e Portugal está chegando a zero hoje, porque Espanha e Portugal, dentro da Europa, é uma ilha energética. Quer dizer, o mercado é interconectado, mas se você não tem consumo de energia, nem na Espanha, nem no Portugal, em momentos que você tem muito vento, muita chuva e muito sol, que é o que está passando agora, então o preço cai, porque a energia não consegue sair, não consegue entrar grandes volumes de energia para a França, para abastecer grande parte da Europa, por falta de interconexões entre a rede espanhola e a rede francesa. Então, acho que um dos grandes desafios aí da transição energética para a eletrificação, da demanda, etc., é a infraestrutura de rede elétrica mesmo. Como os estados, os governos vão reforçar o investimento na rede elétrica para permitir a transição energética acontecer. E, por exemplo, tem uma grande diferença de preço energético entre França e Espanha, mas se tivesse uma interconexão maior, a energia barata da Espanha ia para a França no momento que tem muito sol. É o contrário, no momento sem sol, que tem energia mais barata na França, porque tem nuclear, a Espanha não precisaria arrancar as plantas de ciclos combinados de gás, que tem um custo muito mais elevado e uma pegada de carbono muito pior. Então, eu acho que isso vai levar o seu tempo, mas uma das chaves para a transição energética é essa interconexões da rede e fazer fluir energia, produzir onde a gente puder, consumir onde a gente puder. Também o ponto principal aí, o maior desafio, pelo menos o que eu vivenciei no Vietnã também, é a parte da infraestrutura, né? Então, esses pontos de conexão, regulamentação também, regulamentação lá era um ponto que estava travando muito o mercado, né? As pessoas estavam deixando de investir por conta de uma insegurança regulatória, de não saber o que ia vir no futuro, então isso estava atrapalhando bastante, mas também a parte da infraestrutura, porque depende de investimentos dos estados, né? E aí vai da ordem de priorização de cada um. No Vietnã estava bem difícil essa parte de infraestrutura, tanto é que no ano passado eles tiveram apagões planejados, porque a rede não estava dando conta, e é um país bem forte industrialmente falando, e eles precisam ter a energia disponível para esses clientes industriais, que hoje existe uma movimentação das indústrias saindo da China e indo para o Vietnã, como uma alternativa aí por conta dos preços e tudo, até por isso o Vietnã também tem interesse em manter a energia barata. Mas e aí eles tiveram esses apagões e tiveram grandes empresas como a Samsung, por exemplo, que teve que reduzir a produção deles, planejar apenas operar uma das linhas, tem que parar a outra, por conta de um problema de infraestrutura do país. Então, é complicado, e para esse ano, como forma de resolver esse problema e não correr riscos, né, para assegurar todas as indústrias que estão no país de que não iam acontecer mais apagões, eles importaram mais do que o dobro de carvão do que eles tinham no ano passado. Então, esse tem sido o caminho fácil, né? Então, pega e compra o carvão barato, gera energia barata, mantém o atrativo aí para as indústrias, mas é o que a gente estava falando sobre as metas e tudo mais, né? Em algum ponto eles vão ter que girar a chave ali e começar a pensar mais verde. E é isso que tem um link também, essa questão que você trouxe, Rodrigo, que eles resolveram ali um problema no curto prazo, e aí o Nicolau trouxe também a questão das políticas públicas, né? Acho que não foge enfim, dos governos definirem políticas também para acelerar essa transição energética, né? Então, enfim, cada país acaba fazendo de um jeito, mas você comentou que não existem grandes, né, incentivos muito claros a isso, mas eles têm algum plano do governo de meta de redução de emissão? Como é que é isso lá, nessa questão de política pública, efetivamente? Bom, eu cheguei lá em 2022 e tava todo mundo esperando para sair o documento oficial lá, que ia ser o plano de desenvolvimento energético do país e tal, para os próximos 10 anos. E só publicaram uma semana antes de eu sair do Vietnã. Então, isso que eu tava falando, né? Ficava todo mundo esperando por esse plano para sair, para poder organizar, para poder fazer os investimentos lá e tudo, mas era uma situação que não sabiam muito bem como que ia vir e tal, e no fim saiu. Eles têm um teto ali de produção a partir de combustíveis fósseis, né? Ainda vai crescer. Não é que eles estão estagnando agora em 2024, né? As usinas deles, mas eles têm um teto até 2030 de qual vai ser a participação de combustíveis fósseis na matriz energética deles. E tem também a planificação lá de investimento em solar e investimento em eólica, especialmente eólica onshore. Vai ser o grande
a grande aposta ali do Vietnã para os próximos anos. Então, onshore, um pouquinho de offshore, mas grande parte vai ser na eólica onshore. Na Europa, aí por outro lado, aí, Tiffany e Nicolás, a gente vê que já tem alguns incentivos muito claros aí nessa questão de descarbonização. E aí, Tiffany, a gente viu pandemia, China, muita coisa fechou, muita coisa percebeu-se que a gente tinha uma dependência muito grande de coisas industrializadas da China. Então, como que, né, a Europa está tentando criar políticas públicas? Acho que também a guerra da Ucrânia também trouxe essa noção de dependência dos países europeus com dessas outras regiões. Quais são as políticas que você tem visto nesse sentido para tirar a dependência, para talvez trazer mais industrialização de alguns insumos, né, para a região da Europa mesmo? Só para ter uma noção, né, a dependência da China é realmente muito forte. O fornecimento de painéis solares e também de polisilicone em geral, quase 90% vem tudo da China para o mercado global, assim. Então, é enorme e a Europa realmente tem muita dependência. Porém, existem agora, como você comentou, políticas fortes que visam a desenvolver a transição energética e as energias renováveis na Europa. Primeiro tem o Pacto Verde, por exemplo, que é basicamente o roadmap ambiental da Comissão Europeia. O objetivo é de transformar vários setores da sociedade com uma ambição, que é de atingir a neutralidade climática em 2050. Então, trata-se de um conjunto de políticas que visam a operacionalizar os compromissos da União Europeia no palco internacional, no âmbito do Acordo de Paris. Aí dentro disso tem o eixo industrial do Pacto Verde, que é o Net Zero Industry Act, que é uma iniciativa que visa aumentar a produção de tecnologias limpas na União Europeia. Assim, este Net Zero Industry Act, que a gente chama de NZIA, tem como objetivo de realocar parte da produção de tecnologias de energia limpa no continente europeu. Isso para atingir os objetivos energéticos e climáticos da Europa. E a lei apresenta medidas que visam garantir que a Europa seja capaz de produzir pelo menos 40% de suas necessidades de tecnologia verde até 2030. Na França, em particular, foi anunciado esse mês, por exemplo, o Pacto Solar, que diz que os signatários têm compromisso de comprar, a partir de 2025, pelo menos 30% dos painéis solares que tenham pelo menos uma das suas fases de produção na Europa. É bom saber que também existem muitos projetos de construção de usinas de produção de painéis solares na França, como a Gigafactory Carbon, que tem ambição de produzir, em média, 4 gigawatts de painéis por ano. Ontem, o Parlamento Europeu adotou uma regulamentação que proíbe produtos fabricados com trabalho forçado. Isso significa o quê? Tem um impacto significativo no setor da energia solar. Por quê? Porque materiais como o polisilicone de regiões como Xinjiang, na China, que são regiões famosas, infelizmente, pelo trabalho forçado, esses materiais são usados em módulos fotovoltaicos. Então, esta proibição marca uma oportunidade histórica, tanto para defender os direitos humanos, quanto para trazer de volta as capacidades de fabricação para a Europa, em vez de depender da China e de outras regiões com riscos de trabalho forçado. Então, tudo isso são medidas que, de uma forma ou de outra, visam a favorecer a industrialização na Europa e, assim, baixar a dependência à China. Mais um comentário aí sobre o mercado europeu e as políticas públicas. Então, cada país da União Europeia tem que publicar o seu plano de resiliência e transição. Então, o Plano Nacional Energia e Clima, todos os países estão, ou quase todos, têm publicado, têm metas altas de desenvolvimento de renováveis, principalmente fotovoltaico e eólico, em diferentes países. Também metas agressivas de redução de consumo através de promoção da eficiência energética. De novo, volta entre o que é a ambição do poder público e a realidade econômica para o industrial ou para as empresas, que nem a Green Yellow, que são as plataformas de descarbonização para os industriais, ajudando eles a realizar os seus objetivos sem ter que investir o seu CAPEX, fazer alguma coisa fora do seu core business, e ajudando eles em fazer essa transição ser um sucesso. Um dos exemplos que eu tenho na Espanha, o objetivo é desenvolver de autoconsumo, seja residencial, industrial, em EPC, em PPA,
até 2030, 19 gigawatt-peak. Hoje a gente chegou no marco de 8, mais ou menos, desde que o autoconsumo nasceu em 2018, 2019. O que é um resultado bastante importante, mas faltam dobrar a meta para chegar em 2030 ao 19 GB. Agora, a problemática é a equação econômica, porque faz 2 anos atrás o preço da energia estava muito alto, todo mundo queria fazer planta solar. Agora que o preço da energia está baixando, as pessoas estão mais esperando. Então, essas mudanças no contexto do preço energético e na tomada de decisão, a falta de projeção confiável para o industrial saber que ele vai pagar, sei lá, no que vem 30, 50, 60, e então poder tomar decisão no longo prazo, porque tudo que diz respeito à transição energética, no fim, são investimentos que a gente tem que fazer hoje, mas que tem que ter impactos a curto, mas sobretudo a longo prazo. Então, esses câmbios, essa incerteza a futuro traz um pouquinho de dificuldade para a tomada de decisão da força privada, quem no fim vai realizar a transição energética e chegar nos números que o poder público quer incentivar e traçar o caminho para chegar. Então, acho que a gente tem um desafio aqui também importante de ver como as mudanças de tarifas vão impactar a tomada de decisão e o desenvolvimento das energias renováveis ou da implantação de projetos de eficiência energética. E agora, por exemplo, a Europa dando-se conta que um mercado energético baseado como está na Ibéria num preço marginal, e aí dizendo preço marginal quer dizer que quando você produz energia com plantas eólicas, o preço marginal é zero, porque, ninguém paga o vento. Mas será que é zero produzir energia com uma turbina eólica? Acho que não. Então, tá entrando agora no Parlamento Europeu uma revisão da estrutura de tarifa energética a nível global. Então, vamos ver o que vai sair disso, mas eu acho que justamente o objetivo do poder público é ver como ele consegue seguir incentivando a penetração de renováveis, porque é uma das chaves da descarbonização, é produzir energia local limpa e fazer mais eficiência energética ou eletrificação. Eliminar tudo que pode ser caldeira a gás, colocar bomba de calor, eletrificar a demanda, para utilizar uma energia elétrica que tem fonte de produção mais e mais e mais renovável. A gente muda de região, mas os desafios continuam os mesmos, né? Acho que o Brasil também tem problema de conexão, a gente tem dificuldade de conectar nossas usinas muitas vezes, a gente tem problema de ter muita geração renovável fora do horário de consumo, então a gente desliga a usina centralizada renovável porque não tem consumo na hora, então isso também é um problema que a gente tem que tratar com armazenamento, com alguma outra coisa. Então, acho que sim, diferentes níveis de maturidade, obviamente, e de dimensões de países, mas a gente vê que o desafio da transição energética também é um pouco parecido. Das políticas internacionais, né, e tudo mais, acho que vale a pena a gente comentar sobre o CBAM também, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que nada mais é que um mecanismo que ele visa ajustar o preço de produtos que estão fora da União Europeia, né, e que tem uma pegada de carbono alta. Então, é justamente para poder compensar em relação a essas empresas que estão fazendo a sua produção em áreas onde fica mais barato você produzir, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, né, onde eu estava lá no Vietnã, que sim, é mais barato para fazer sua produção lá, mas, em contrapartida, você tem um impacto ambiental muito maior atrelado a essas economias por causa da matriz energética delas e tudo que a gente já comentou um pouquinho aqui. Então, é um mecanismo aí, uma política que a Europa começou, acho que ano passado, está num período de transição ainda, então eles estão focando mais nos produtos que são carbon intensive, né? E até, acho que 2026, acho que vai começar para valer para todos os produtos e tudo mais. Então, é como se fosse uma taxação de carbono, basicamente, para ajustar os preços e tudo mais. E acho que é uma política interessante aí, que vai mudar um pouco também hoje, como o jogo é jogado agora, né? Porque você vê muitas empresas que estão fazendo a produção delas em países subdesenvolvidos, onde não existe essa pressão para ter uma produção, uma matriz energética verde, né? E acho que isso vai forçar um pouco
um pouco mais os outros países a se movimentarem e também a seguirem as metas de descarbonização e eletrificar mais todos os equipamentos, como o Nicolau estava falando. E aí a gente está encaminhando aqui para o final do podcast. Então dava para fazer várias sessões, eu acho, desse tema, acho que tem muita coisa que a gente pode falar. E aí eu queria mudar um pouco para alguma visão mais até um pouco mais pessoal aqui, menos greenello, né? Um pouco do que vocês têm visto em relação também ao mercado de trabalho. Então, Nicolau agora que está indo para uma outra região, começando uma nova unidade de negócio, também o Rodrigo que passou aí por novas unidades também. Como que vocês têm visto também, como que o profissional realmente, né, a gente como pessoas que trabalham nesse segmento, estão tendo que mudar também, ou pegar novas habilidades que muito provavelmente a nossa formação não nos preparou, né? Então acho que é um mercado que está mudando muito rápido, que com certeza a academia não acompanha, mas que a gente tem que se atualizar, né? Então, Nicolás, se quiser comentar um pouco como que você também tem visto esse papel desse profissional que trabalha com transição energética, né? Como que ele é ou como que ele vai ter que começar a ser? Sobre essa parte de competências e o que você precisa saber, ou problemas com quais você vai ter que lidar. Claro que a transição energética traz vários desafios, porque é alguma coisa nova, tem mudanças tecnológicas, o solar está chegando numa boa maturidade, mas sempre tem evolução. O painel de faz 3 anos atrás já ninguém está produzindo, agora todo mundo produz painel bifacial, porque dá igual o preço, mas é muito melhor a nível de performance, amanhã vai ser outra coisa. Na temática de eficiência energética é o mesmo, máquinas de produção de refrigeração comercial e industrial sempre estão em evolução, a gente teve uma grande transição entre os fluidos HFO, HFC e agora para todo o leque de fluidos naturais. Bombas de calor que agora estão chegando em nível de temperatura nunca vistos antes, permite agora trocar uma caldeira quase plug and play. Então tem muitos câmbios tecnológicos que a pessoa tem que ser preparada a fazer o câmbio de mindset. Câmbio de tecnológico quer dizer também evolução do business model, porque não é porque a gente fazia isso faz 2 anos que a gente tem que seguir, talvez tem que reinventar o modelo. O cliente também está mudando bastante a sua visão, se ele quer fazer investimento próprio, quer fazer tudo investido por alguém como agrinheiro, alguma coisa parcial. Então, eu acho que é um desafio bastante legal, porque o que a gente faz hoje não é o que a gente fará amanhã. Então, a gente sempre tem que se perguntar, o que eu tenho que preparar para o meu amanhã ser um pouquinho mais fácil? Ou estar à frente dos meus competidores. É bastante legal. Eu diria que na Península Ibérica tem bastante talentos na parte fotovoltaica, um mercado bem maduro, tem muitas universidades, muitos cursos de alto nível, que talvez não é a mesma coisa na Ásia, no Brasil, que o mercado fotovoltaico do Brasil tem 7 anos, começando em 2017 mais ou menos. O da Espanha começou mais de 10 anos antes. Talvez para a Península Ibérica a eficiência energética é um desafio maior para os profissionais. Tem várias empresas, mas talvez não tão desenvolvido como a parte fotovoltaica. E amanhã a gente tem que ter gente conseguindo se entender com baterias, sistemas de armazenamento de energia, microgrids, e isso requer novas habilidades, capacidade de fazer cálculos com uma certa complexidade para trazer processos com inteligência artificial, que vai tomar decisão se é para colocar energia na rede ou absorver da rede, como faz o trigger entre isso. Então, acho que é um setor da energia em perpetuar evolução. A energia de 2024 não tem nada a ver com a de 2014 e muito menos com a de 1994. Então, o que teremos em 2034, alguma parte é o que a gente sabe e muita coisa é o que a gente vai aprender no futuro. Eu também acho que o desafio vai estar na parte do treinamento das pessoas, da formação para os jovens, assim, na parte das universidades, de realmente criar, ter cursos que vão ser adaptados à realidade desse novo mercado da transição energética. Isso muda
a demanda, o tipo de perfil que a indústria requer, e realmente, como o Nicola comentou, tem essa questão de saber acompanhar as tecnologias, a inovação que vai mudando toda hora, então isso vai ser muito importante. Uma coisa legal que eu vejo também é que esse setor da transição energética traz muitas pessoas que buscam sentido também no que fazem, e isso, estamos num setor onde realmente a gente pode achar realmente um sentido legal e um propósito legal no que a gente faz. Então isso atrai muitos talentos, eu acho. E também vai reforçar, eu espero também, mais diversidade também nos talentos que vêm para esse ramo. A gente quer mais mulheres nesse setor. Então, isso eu espero também que isso vai se desenvolver no futuro. Tocou num ponto bem importante aí, que é essa parte de propósito, né? Acho que as novas gerações, cada vez mais elas estão sendo dirigidas, né? Elas estão tomando decisões aí a partir de propósito, né? Então, não é mais sobre o quanto você vai ganhar e qual é o plano de carreira que você vai ter. Lógico que isso continua influenciando, mas acho que mais e mais o propósito está sendo um grande fator aí para a decisão das novas gerações. E também tem que ser um perfil bem adaptável, né? Você tem que estar bem aberto a aprender novos temas, que, como o Nicola estava falando, as coisas mudam muito rápido nesse mercado. Então você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre buscando entender como funcionam essas novas tecnologias que estão sendo usadas. E você tem que estar aberto a mudanças e rever seus conceitos a todo instante. Então, acho que esse é um pouco aí o perfil que as empresas vão buscar para o futuro. Gente, infelizmente a gente está chegando aqui no final do bate-papo. Tinha vários temas que a gente queria abordar, mas acho que acabou sendo já muito rico tudo que a gente falou. Obrigada pela participação de vocês, acho que foi muito bom. Daria até pra gente fazer eventualmente uma segunda pra gente falar. Fiquei curiosa para entender também das diferenças, acho que a gente não entrou aqui muito também em questão como é que é o mercado livre aí, se tem mercado cativo, mercado livre, acho que isso também é um tema legal que a gente pode abordar num outro episódio. Vou acabar por aqui, quero agradecer você também que ouviu esse podcast até aqui, e te convido também a seguir a Greenland nas redes sociais e continuar ouvindo aqui o Go Green junto com a gente. Te espero no próximo episódio.